Boa noite a todos, a todas. Com muita gratidão a Deus, primeiramente, de poder estar aqui presente, buscando contribuir um pouco, para que juntos possamos aprender um pouco mais dos ensinamentos do Cristo à luz da doutrina espírita. Claro, agradecer a todos aqueles que compõem o GEA pelo convite, É sempre muito bom estar aqui. Estou aqui desde pequenininho, Na aula de evangelização, já teve campanha do quilo, assistindo palestras, seminário. É sempre satisfatório estar aqui e nessa posição de conseguir propor, ou pelo menos tentar propor algo de enriquecedor, de conhecimento, de reflexão. É muito satisfatório. Então, em nome de todos aqueles que compõem o NEASA, um forte abraço, que estejamos receptivos às boas vibrações desse momento, aos conhecimentos, às lições, que a gente consiga inserir na nossa vida de uma forma prática, A gente vai buscar sempre não só ouvir, não só ler, não só estudar, mas pôr aquilo que a gente compreende como positivo de uma forma que a gente vivencie de fato na nossa conduta, na nossa forma de ser, buscando sermos cada vez melhores. Então, o tema de hoje, a fé transporta montanhas, parte justamente dessa leitura inicial realizada pela nossa irmã, que traz uma mensagem das mais conhecidas que o Cristo nos deixou, A possibilidade de transportar montanhas. Se tivesse fé como um grão de mostarda, pequenininha que fosse, poderias dizer uma montanha, transporta-te daqui para ali, e ela faria. Então, esse momento de estudo tem como objetivo que a gente possa, de fato, compreender o poder da fé. O que é que a fé nos possibilita? A gente já tem aí uma lição que o Cristo deixou, transportar montanhas. Mas é válido sempre a gente aprofundar o nosso entendimento, Principalmente sobre algumas mensagens do Cristo que veio de uma forma não tão mastigada. Então, muitas vezes a gente lê, interpreta de uma forma e a gente às vezes encontra uma coisa que é impossível, ou algo que é muito difícil de fazer, quando na verdade só nos falta entender direitinho o que queria passar a mensagem. Então, compreender o poder da fé, refletir, obviamente, para que a gente construa em nós uma fé cada vez mais sólida, para que ela chegue ao ponto de ser inabalável. Esse é o nosso objetivo, uma fé inabalável, e a gente vai refletir um pouquinho sobre o que é necessário para ter uma fé inabalável, Consequentemente, a gente vai identificar alguns tipos de fé que existem, para que a gente possa refletir individualmente em nós, qual é o tipo de fé que eu cultivo em mim. O que é que eu faço com a minha fé? Eu só estou sentindo a fé? O que é que a minha fé me estimula? Porque desde já a gente vai entender que a fé não é só o sentimento. O sentimento é fundamental, energiza, nos estimula, de fato, a percorrer o caminho. Então vai vir a compreensão, o sentimento e a vivência do caminho, daquilo que a gente almeja, que a gente acredita, que a gente crê, que de fato a gente pode conseguir. Consequentemente, identificando o poder da fé, a gente vai compreender os benefícios de vivenciar uma fé sólida, ao mesmo tempo também os malefícios da ausência da fé. Quer dizer, de pessoas que não têm fé. O que é que isso pode acarretar na vida dessas pessoas, no sentido físico, no sentido moral? Então, vale essa reflexão. Esse estudo tem como base o capítulo 19 do Evangelho do Espiritismo, a fé transporta montanhas, e também o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, na qual a gente vai falar de fé. Não tem como a gente fugir desse capítulo, que é consolador, e uma das funções da fé é ser consoladora também. E claro, o Livro dos Espíritos, que eu vou citar em alguns pontos aqui. Então, primeiramente, é bom a gente entender, para que vá a reflexão sobre a possibilidade de transportar montanhas, que a gente se baseie numa ideia de que todas as lições que o Cristo nos deixou, a gente aprofunda o nosso entendimento, a gente vai ver que elas passam valores morais e não materiais. O sentido material, ele vai ter sua importância na construção daquilo que for necessário, mas passa valores morais. Porque quando a gente não aprofunda o entendimento sobre as situações, as mensagens que o Cristo deixou, a gente encontra dificuldade. Por exemplo, amai os vossos inimigos. Se a gente limita o nosso pensamento sobre amor, a gente vai dizer que é impossível vivenciar isso. Porque quando fala de amor, pensa marido, esposa, filho, sobrinhos, mãe, pai. Aí realmente ter esse tipo de amor para o inimigo é impossível. Então não é esse tipo de amor. E aí quando a gente começa a entender de que se trata amor, expande o nosso pensamento sobre amor, mas tu vai ver que amar os nossos inimigos nada mais é do que perdoar as ofensas.
não retribuir o mal com o mal, não desejar o mal ao outro. E a gente vê que é fácil? Não é, mas é acessível. Perdoar não é fácil, mas é acessível. Não retribuir o mal que recebeu é fácil? Já é um pouco mais fácil do que o perdão. Mas tudo isso aí se torna acessível na medida que a gente aprofunda o nosso entendimento, ok? E só para esclarecer mais uma coisa sobre essas mensagens, né? Traz aqui nessa passagem a situação dos demônios, né? O demônio com aquela criança. E aí é sempre importante a gente reforçar essa ideia de que demônio, não como era divulgado, e em algumas situações ainda é divulgado hoje em dia, de um ser de força suprema que divide poder com Deus, que disputa com Deus. Não existe. Deus é todo poderoso, é uma força suprema única. Então demônios nada mais são do que espíritos temporariamente voltados para o mal, que em determinado momento fizeram mal uso do seu livre-arbítrio e optaram por um caminho equivocado, mas é temporário. Pode demorar anos, encarnações, mas em determinado momento veio despertar para que consiga continuar a sua escada evolutiva, ok? E afinal de contas, a interpretação sobre as possibilidades de transportar montanhas, porque se a gente pega da forma literal, a gente também vai se deparar com uma situação impossível. Chegar numa montanha física e dizer, sai daí para cá, a pessoa de maior fé que tiver no mundo não vai conseguir. Tá aí a ciência, a física para mostrar que não é possível. Então Jesus, perfeito, e nos deixar uma lição impossível? Não. A prece foi muito enriquecedora para agregar no conteúdo aqui. Fala bem direitinho sobre as montanhas que eu encontrar ao longo da minha vida. Então, justamente, quando se fala na possibilidade de transportar montanhas, as montanhas no sentido moral, que são as lições do Cristo de valor moral, nada mais são do que os problemas, os obstáculos, as dificuldades que a gente encontra ao longo da nossa vida, no nosso dia a dia, as aflições, as angústias. Ou vai dizer que alguém aqui até hoje, desde que nasceu até agora, não teve nenhuma dificuldade no caminho, não teve nada que deu aquela travada, será que eu vou conseguir? Nenhum momento de angústia, de sofrimento. Então a gente teve não só uma vez, mas várias, que a gente não vai nem conseguir listar cada um. Se for parar para pensar, a gente não fecha a conta. Então a gente enfrenta ao longo do nosso dia a dia diversas e diversas montanhas. Então a fé possibilita sim o transporte de montanhas, fazendo o quê? Nos permitindo ter o controle e o equilíbrio perante essas situações. Porque se eu encontro um obstáculo e eu consigo ter controle e equilíbrio, eu vou pensar, ou seja, eu vou agir de forma racional a pensar, o que é que eu preciso fazer para superar esse obstáculo? A gente tem equilíbrio, calma, paciência e o controle, que a gente vai analisar a situação. Por que esse obstáculo veio à minha frente? O que é que vem após ele? O que é que eu preciso fazer para superar? E a angústia de ter na frente já muda, porque a gente começa a parar para pensar em agir. E a gente começa a pensar numa questão de conhecer Deus também, e a gente vai dizer, esse obstáculo não está aqui na minha frente por acaso. Tem uma razão justa para ele estar na minha frente. E se está um fardo aqui na minha frente, e se Deus é perfeito, logo ele é justo. Então esse fardo não é maior que a minha força. Então eu tenho condições de superar esse obstáculo. Viu que o ponto de vista sobre aquele obstáculo com uma fé mudou a visão sobre o obstáculo? Cadê a angústia? Não, eu tenho força para isso. E a gente se energiza com a fé. Não é transportar o problema, o sofrimento, dizer, sai daqui e a gente segue, porque senão ele vai nos acompanhar. Mas é ter o controle para resolver. Agir com resignação, com paciência perante aquele momento doloroso que a gente venha a passar. E só para acrescentar, dando continuidade à leitura, no item 2, já com o comentário de Kardec, vai dizer o seguinte: as montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. Então aqui mais algumas citações, alguns exemplos de diversas montanhas que a gente vai identificar, que a gente já encontrou, que a gente ainda vai encontrar ao longo do nosso caminho, e que a fé vai nos possibilitar ter esse controle, a fé. Mas todo tipo de fé vai possibilitar a gente ter equilíbrio, controle, raciocinar as possibilidades de superar? Não necessariamente. E é onde a gente encontra também no capítulo 19
Kardec trazendo que pode separar em dois tipos de fé: a fé raciocinada e a fé cega. Aí a gente vai entendendo um pouco sobre as duas e a gente vai ver qual delas nos possibilita grandes coisas. Pelo nome a gente já tem uma razão, um sentido de qual é a que vai ter, né? Raciocinar. O que seria fé raciocinada? É aquela que não se contenta em só ouvir algo, não, isso é verdade absoluta, não se contenta em só acreditar em algo, não contenta porque eu li em determinado lugar e isso é a verdade absoluta. É aquela que busca, que acha tudo isso muito superficial e busca o desenvolvimento de um saber, de compreender. E é fundamental essa compreensão, porque quando a gente fala de criar uma fé inabalável, quando a gente fala de um edifício, por exemplo, para que ele seja inabalável, é importante o quê? Que ele esteja uma base bem sólida. Então com a fé é a mesma coisa. Desenvolver uma base de conhecimento que sustente a nossa fé, nos dando não somente um achar, um acreditar, mas uma certeza de algo. Por exemplo, felicidade. Eu acho que vou ser feliz, ou eu tenho certeza que vou ser feliz. Mas para isso a gente precisa de quê? Saber o que é felicidade, entender onde é que eu posso realmente encontrar a felicidade, para que a gente busque direcionar a nossa caminhada de acordo com aquilo que a gente acredita. Então, ter uma base que nos dá essa certeza para que a fé seja cada vez mais inabalável possível. E aí, só uma perguntinha simples, aqui não é para ninguém falar, só para destacar: quem aqui acredita em Deus? Quem aqui acredita em Deus? 3 pessoas. Então, pergunta: quem aqui tem certeza da existência de Deus? E aí não é uma pergunta para ser respondida, mas para uma reflexão individual. Quem aqui tem uma base sólida que sustente no seu íntimo a certeza que Deus existe? Não, Deus existe por isso, 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 não tem erro. Show. Nem sempre todo mundo levanta a mão, porque treme, gente. Não, argumenta. Às vezes eu fico com medo que eu vá perguntar, eu não vou perguntar, né? Vou constranger. Mas é importante que a gente tenha. Por quê? Porque em determinados momentos a gente não pode permitir ter dúvidas, que é comum que as pessoas encontrem. Eita, Deus está sendo injusto. Então é necessário que a gente busque compreender um pouco sobre Deus, para que a gente tenha essa certeza. A gente conhece, compreender Deus como um todo? Não, a gente não tem acesso a tamanha informação ainda no nosso grau evolutivo. Mas o que é possível a gente vai compreender que Deus é perfeito. Então, injustiça não é uma característica de perfeição, muito pelo contrário. Então, não permitir essas dúvidas em determinados momentos. E outro fator muito importante da fé raciocinada é que, além dessa compreensão e do sentimento da fé, ela vai nos estimular a vivenciar, porque ela vai fazer com que a gente enxergue a nossa responsabilidade para que a gente conquiste o que a gente quer. Eu tenho determinado objetivo na minha vida, eu tenho fé que vou conseguir, e é importante que a gente tenha. Mas é o que é preciso para conseguir? Esperar vir até nós? Não. Eu tenho fé que eu vou conseguir, ou seja, eu preciso percorrer o caminho. Então a fé raciocinada vai induzir para que a gente busque essa melhora. E só para a gente ter uma reflexãozinha de como é importante a gente ter uma base de conhecimento que sustente aquilo que a gente acredita, que a gente afirma ter fé. Só um exemplo, a seguinte afirmação: eu tenho fé que um dia eu vou ser feliz. Aí uma fé mais incerta, abalável, a pessoa vem e me ingerte: por que você tem fé para você ser feliz? Sei, porque eu acho que eu mereço, que eu acho que eu já sofri muito, eu acho que Deus vai me dar essa felicidade sim. Veja aí, eu acho que eu mereço, Deus vai me dar a felicidade. Tem muito equívoco nesse argumento, porque achar não tem certeza, está com uma dúvida, está mais para menos. E Deus vai nos dar a felicidade, significa que essa pessoa vai fazer o quê? Vai ficar esperando a felicidade vir. Então a felicidade, a gente vai construir a felicidade. E Deus vai nos dar o quê? Todo o apoio, o aparato, a força, a inspiração, o suporte e as possibilidades que a gente vivencie situações que nos proporcionam felicidade. Mas a gente não vai esperar a felicidade vir, a gente vai em busca dela. E essa pessoa está muito mais distante. Agora a mesma frase com a mesma pergunta e a resposta é a seguinte: não, eu tenho fé que um dia vou ser feliz porque eu sei que um dia vou ser feliz, que eu sou um espírito imperfeito, mas um dia vou ser um espírito perfeito, consequentemente vou ser plenamente feliz.
mas eu também tenho a certeza, de acordo com o que nos traz a doutrina espírita, de que por mais que eu seja imperfeito no mundo imperfeito, eu posso sim gozar de uma felicidade relativa ao que for possível aqui, de acordo com o meu merecimento. Eu sei que a felicidade não está nas coisas materiais, eu sei que buscar as coisas materiais tem um devido valor, mas o foco é moral. Eu sei que nenhum sofrimento é eterno. Então vejamos como uma base de conhecimento muda a afirmação. Essa pessoa, a possibilidade de abalar essa fé em ser feliz é muito menor, porque quando chegar numa situação difícil, de passar muito tempo sem chegar a essa felicidade, ele vai lembrar que nenhum sofrimento é eterno. Somos espíritos eternos. Então, se eu estou 5 anos aqui sem ser feliz, não é praticamente nada quando a gente fala de uma eternidade. E aí muda, alivia o sofrimento que a gente tem na hora e o nosso ponto de vista. E a gente faz o quê? Persevera, porque a gente tem a certeza de que vamos conquistar aquela felicidade, de acordo com o nosso merecimento, ou seja, vamos tomar as ações necessárias para conquistar aquilo que a gente almeja, não vamos esperar chegar. Então, por isso que é importante esse desenvolvimento de uma base que sustente aquilo que se acredita. Em contrapartida, a gente vai ter a fé cega, que é aquela que crê porque ouviu alguém falar, crê porque leu em algum canto, assistiu uma palestra, porque ouviu uma palestra de Jefta, que achou bonito e é verdade absoluta. Não é bem assim. Aqui é uma introdução do conteúdo fé à luz da doutrina espírita. Tanto é que se a gente for falar tudo que tem para falar de fé, não dá, né, nesse tempo. Então a introdução, não estou dando também a minha opinião aqui, a gente está falando sobre capítulo 19, capítulo 5. Então ouviu, poxa, o que o Jeff está falando faz sentido, vai lá ler, compara, será que o Jeff falou realmente é aquilo? Vai assistir outras palestras, organiza esse conhecimento para que você crie uma base. É importante, porque a fé cega muitas vezes não raciocina sequer se faz sentido. Desenvolve uma compreensão. Por exemplo, vão ter pessoas que vão acreditar que realmente é possível transportar uma montanha física de um lugar para o outro. Agora, uma pessoa que pode fazer o bem a todo mundo, tudo mais, vai se considerar uma pessoa de pouca fé porque não consegue olhar para uma montanha e transportá-la de um lugar para o outro. Por quê? Porque falta compreensão. Apenas muitas vezes raciocinar se faz sentido isso. Não faz. E o outro ponto fundamental também de refletir sobre a fé cega, que a gente não alimenta em nós, é justamente porque ela abre espaço para dúvidas. Se eu ouvir num único local aquilo, e eu tomo aquilo como verdade, para a minha vida aqui, e eu, ao longo da minha caminhada na minha vida, eu me deparo com algo que me mostra o contrário, eu vou duvidar, gente. E a possibilidade é, se eu não sou tão orgulhoso, eu vou analisar e provavelmente eu vou descrer daquilo, porque eu estou vendo algo que me mostra o contrário. Se aquela minha fé cega já está no nível exagerado de fanatismo, eu não vou aceitar aquela verdade do outro. Vou fingir que não tem, vou oprimir, em alguns casos vai ter o uso da violência para não ter aquela opinião contrária ao que você pensa, mas dúvida, descrença. Por isso que somente acreditar não é suficiente, porque quem crê em algo pode descrer. Se eu vejo uma coisa que me mostra outra, gente, não, aquilo era mentira, a gente descrê. E o papel do conhecimento é importante nisso, porque o conhecimento a gente não perde. Todo conhecimento que a gente adquire, a gente não perde, leva para o resto das nossas vidas. Então é fundamental o conhecimento. E por mais que com essa base, com o conhecimento que a gente gera, que a gente estimula em nós, a gente se deparar com uma situação que nos mostre algo contrário àquilo, a gente não vai não aceitar aquilo, a gente vai agregar o nosso conhecimento e reconhecer por que isso aqui é diferente daquilo que eu sempre tive a certeza que era, e usar o bom senso se realmente faz sentido aquilo, então vamos mudar o nosso ponto de vista. Tinha algum erro lá, a gente vai agregar o conhecimento àquela nossa base, mas não a não aceitação. A fé cega vai partir para essa não aceitação de opiniões opostas, que é onde surge o fanatismo. E aí, ao longo da história da humanidade, a gente vai ter diversas situações em que o fanatismo religioso foi utilizado para uma imposição de fé através de violência, muitas e muitas vezes ao longo da história, a gente sabe. Nos dias atuais, recentemente, a gente vai ter fanáticos religiosos que utilizam o nome da religião para praticar violência. Agora vale, claro, o bom senso para a gente analisar que o problema não está na religião, está em quê? Na fé cega, na má interpretação, na má compreensão das lições.
e a não aceitação de opiniões opostas. Então vem uma necessidade de impor aquilo, se não pelo diálogo, através da violência. E aí não condiz mais com os seres humanos na evolução que a gente já teve esse uso de violência. Até porque, como traz aqui também no capítulo 19, a fé não deve ser imposta, não deve impor a fé para ninguém. A fé é individual de cada um. Mas eu também não estou dizendo que nós vamos ser omissos. Não vamos ser omissos. Na medida do que for possível, a gente vai instruir, auxiliar, orientar, estimular a pessoa. Mas é exatamente, na verdade, o que eu estou fazendo aqui nesse momento, né? Não estou impondo ninguém, isso que eu estou falando é verdade absoluta. Não, estou aqui trazendo o que traz a doutrina espírita, um pouco de explanação, mas a imposição não adianta, porque se eu imponho algo para aquela pessoa e ela está certa, isso é verdade, ela não desenvolveu aquela base de conhecimento. Então vamos orientar, vamos auxiliar e vamos estimular. Olha, é desse jeito, lê, tu vê ali, assiste tal palestra, lê tal livro, estimular que as pessoas desenvolvam essa base de conhecimento, para que em determinados momentos elas não desanimem e não vão simplesmente guiadas pela nossa palavra. Então a imposição da fé, ela também não faz sentido, é uma construção individual de cada um, que vai haver uma orientação, é claro, de outras pessoas, ou até mesmo do ponto de vista de uma doutrina, de uma religião, que vai estimular, através do conhecimento, para que aquela pessoa desenvolva uma reflexão em si e estimule essa sua fé individual, certo? E o outro exemplo clássico de fé, fé cega, mas a gente está dando continuidade, aquele clássico da cidade, que teve um enchente, e o homem de grande fé, dito de grande fé, estava na sua casa, as pessoas batendo na porta da casa dele, os vizinhos, está ficando muito perigoso a chuva, vamos sair das nossas casas. Não vou sair da minha casa não, eu tenho muita fé, qualquer coisa, Jesus vai me salvar. Não aceita, depois vem guarda civil, bombeiro, bater nas portas, estamos retirando, evacuando as casas. Não, eu não saio da minha casa, eu tenho muita fé, qualquer coisa Jesus vai me salvar. Em seguida, o nível da enchente está aumentando, manda um barco para socorrer aquele homem e outras pessoas, ele não aceita ajuda de novo, porque tem fé. Consequentemente, o nível subindo, vai para o telhado da casa, arrumaram outro jeito de socorrer ele, mandaram um helicóptero, e ele mais uma vez recusou ajuda. Não, eu tenho fé, qualquer coisa Jesus vai me salvar. Consequentemente, vem a desencarnar e chega no plano espiritual revoltado, né? Poxa, tenho tanta fé e Jesus não me ajudou. E aí fica surpreso com a resposta, não ajudou? Jesus mandou vizinho, bombeiro, barco, mandou até um helicóptero. Você não aceitou a ajuda. Não aceitou a ajuda. De fato, aquele homem acreditava em Jesus, mas o que seria a fé cega? Não raciocinar, porque provavelmente ele estava esperando que Jesus se materializasse na frente dele, abraçasse ele e tirasse ele lá voando. Não faz sentido. E é o que a fé cega causou nele? Fez com que ele não percebesse as oportunidades e possibilidades em volta dele. Nesse caso, de segurança, mas a gente vai analisar no nosso dia a dia as possibilidades que a gente perde quando a gente não raciocina antes de tomar as atitudes, não pensa antes de falar algumas coisas, a gente perde diversas possibilidades. Então esse é um exemplo clássico dessa fé cega. E essa diferenciação de fé raciocinada e fé cega, ela também vai dar uma continuidade quando a gente para pensar na existência de Deus, na bondade de Deus, na justiça divina. Então existe essa diferença também. E a gente deve sempre se basear na construção de uma fé raciocinada. Por quê? Porque em relação a Deus, a fé raciocinada é aquela que vai nos dar de fato uma certeza da existência, que a gente vai buscar compreender o que for possível da gente compreender. Não permite dúvidas. Por quê? Quando a gente passa a compreender algumas situações, a gente tem a certeza da justiça divina. Deus é justo, Deus é amoroso, Deus é bondoso, Deus é misericordioso. É uma certeza de que Deus é perfeito. E também, consequentemente, quando a gente entende justiça divina, a gente entende a nossa responsabilidade sobre as coisas, que não é por acaso que eu estou sofrendo, existe uma razão justa, com uma finalidade pedagógica, a gente vai aprender através do sofrimento, e isso muda o ponto de vista em relação ao sofrimento, mas é preciso a gente buscar compreender, ter essa certeza de Deus, porque no caso da fé cega não, ela abre margem para dúvidas perante as aflições. Por exemplo, é muito comum, como eu tenho dito,
pessoa está lá, poxa, eu não fiz mal a ninguém, fulano vive uma vida toda desregrada, está lá cheio de saúde, eu não faço mal a ninguém, não faço nada demais, estou aqui cheio de problema. Deus não está sendo justo comigo. É uma falta de compreensão sobre Deus. Não tem certeza de que Deus é perfeito, porque se tivesse, não diria que Deus é injusto, porque se ele é injusto, ele é imperfeito, logo ele não seria Deus. Então ele é perfeito. Fulano está naquela condição por uma razão e eu estou nessa por outra. Então a gente ter essa certeza vai nos proporcionar alívio e endireitar o nosso caminho perante essas dificuldades. Um outro ponto da fé cega em Deus, como eu tinha dito, raciocinada faz a gente compreender nossas responsabilidades. A fé cega vai no sentido contrário, muitas vezes aguardar que Deus faça as coisas por nós. Como eu tinha dito naquele exemplo, Deus vai me dar felicidade. Não vai dar felicidade. A gente vai construir a felicidade com o auxílio divino. Com certeza, vai ter o auxílio, o apoio, a inspiração, mas somos nós que vamos construir. Tem outra frase que é muito comum da gente falar, e eu vou ser bem sincero, eu me pego muito falando também, mas é muito pelo vício de linguagem, certo? Agora, se a gente fala sem ser um vício de linguagem, fala que a gente acredita naquilo, é bom a gente dar uma mudada no pensamento, que a gente está naquele momento de estresse. Deus me dê paciência. Bem comum a gente se pegar falando isso. Um vício de linguagem normal, mas a gente acredita que realmente Deus vai nos dar a paciência não vai chegar, porque a paciência é uma virtude e a gente precisa desenvolvê-la, fazendo o quê? Trabalhando ela, nas oportunidades que precisar, exercendo ela. O mérito das virtudes está no momento em que ela é exigida a gente utilizar dela. Então, Deus não vai nos dar a paciência, lógico, não precisa rogar a Deus, a gente vai, claro, a gente vai ter a inspiração, a orientação, a energia, a força, mas tem outra coisa que a gente vai ter também, e a gente não pensa às vezes no que a gente está pedindo. Para eu ser caridoso, eu preciso fazer o quê? Caridade, né? Para eu ser paciente, para eu ter a paciência, eu preciso, nos momentos que vier uma situação, eu conseguir manter a paciência. Então, no momento que eu peço a Deus paciência, Deus também vai precisar botar no meu caminho situações para que eu trabalhe a minha paciência, porque se eu não trabalhar, eu nunca vou ter. E é isso que a gente está pedindo, situações para trabalhar mais a paciência, então a gente não pode desperdiçá-las, ok? E um outro ponto também da fé cega é ter medo de Deus. Ter medo de Deus. E é claro, a gente não vai dizer que não faz sentido, hoje em dia não faz, mas a gente tem que ter um conceito de saber que em determinado momento da evolução humana, menos evoluídos moralmente do que somos ainda, era necessário realmente um temor a Deus para travar determinados impulsos que o ser humano viesse a ter. A gente cada vez mais instintivo, não. Temor a Deus para que a gente conseguisse travar impulsos. Mas hoje em dia, o conhecimento que a gente tem, com essa certeza da fé raciocinada que eu disse, Deus é justo, bondoso, amoroso e misericordioso, não faz sentido a gente ter medo de Deus. E aí é onde entra, muitas vezes a gente não sequer parar para pensar se faz sentido aquilo. Porque se a gente for analisar direito, ter medo de Deus. Quem aqui tem medo de cobra? Uma cobra grande, uma sucuri. Quem tem medo aqui de cobra? Pronto. Agora vamos imaginar que a gente está passando na rua, uma calçada de um lado do outro, uma calçada tem uma cobra lá, uma sucuri. A outra não tem nada. Você vai passar por qual rua? Por qual calçada? Pela que não tem. Então a tendência de quando a gente tem medo de algo é a gente se afastar, a gente evitar. Ou, em um outro sentido, a gente pega a coragem da gente e a gente vai enfrentar o nosso medo, com o objetivo de superar o medo. Quer dizer que a gente vai enfrentar Deus e tentar superar Deus? Não faz sentido nenhuma das situações de ter medo. Então não, se é bondoso, amoroso, misericordioso e justo, a gente só tende a amar aquele próximo, porque o que a gente tem medo, a tendência é que a gente se afaste, evite. E só para acrescentar nessa ideia de fé raciocinada e fé cega, compreendendo a fé raciocinada como a sincera e verdadeira e a fé cega como incerta, Kardec acrescenta no item 3 dizendo o seguinte: a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Então vejamos, não é só o achar ou acreditar em algo, é o desenvolvimento dessa certeza de que vamos conseguir aquilo que a gente almeja. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver do pensamento o fim para o qual se tende e os meios de atingi-lo, de sorte
que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza. No e no outro caso, ela pode fazer, realizar grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sente a sua própria fraqueza, quando está estimulada pelo interesse, torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmos. Então, essa certeza e essa paciência que a gente vai conseguir adquirir nos momentos de dificuldade, quando a gente tem certeza de algumas coisas. Eu acho que o sofrimento não é para sempre. Não, a gente precisa ter certeza que nenhum sofrimento é eterno. A gente precisa ter a certeza de que um dia vamos ser felizes. Porque quando a gente estiver na dúvida, a gente vai lembrar que é uma certeza. Principalmente que somos espíritos eternos. Aí a questão minimiza essa ideia de, mas estou sofrendo há tanto tempo. Perante uma eternidade, o tempo que a gente estiver sofrendo, não minimizando a dor que a gente vai sentir, é natural, mas é mínimo. E quando a gente ainda passa para ter a certeza de que aquele sofrimento é necessário e que nós temos a força suficiente para superá-lo e que nós vamos sair dele melhor do que quando entramos, a gente encontra a energia que a fé vai nos impulsionar para superar. Não vai só esperar ele passar. O que é que eu posso fazer para superar esse sofrimento? Ele vai passar sozinho? Não. Se eu tenho alguma coisa para fazer, ótimo. Se eu não tenho, paciência, resignação. Existe uma razão justa para eu estar passando por aquilo ali. Então, a mudança de ponto de vista, da forma de enxergar a vida e as montanhas que a gente se depara, é outra quando a gente se alimenta dessa fé raciocinada. E aí, só para acrescentar mais alguns pontos em relação ao poder da fé, até porque um pouco que a gente falou agora já dá para ter uma noção de como é importante desenvolver em nós uma fé raciocinada. Então, deixando a fé cega de lado, buscar essa compreensão das coisas, as possibilidades que essa fé raciocinada nos proporciona, né? Ela nos dá a energia necessária para que a gente consiga ter perseverança, baseado numa certeza. Sempre que a gente estiver desmotivando, a gente vai ligar aquele alerta na nossa fé e dizer, não, continue, dias melhores virão. É uma certeza que dias melhores virão. A gente vai ver um mundo melhor, o mundo está em transição, então a gente vive um mundo melhor, uma certeza. Ah, mas é porque a gente muitas vezes é imediatista, eu quero amanhã. Nem sempre é assim, do jeito do tempo da gente, mas é no tempo justo e que tem que ser. Então a fé vai nos dar perseverança e energia. Um outro ponto importante, a fé vai nortear o nosso caminho. A gente vai compreender aquilo que eu quero. Eu vou compreender, eu vou sentir a fé que vai nos dar essa perseverança e energia, mas eu também vou precisar percorrer o caminho. Então eu vou analisar. Por exemplo, mais uma vez, ser feliz. O que é que eu preciso para ser feliz? Felicidade está nas coisas materiais? Não. As coisas materiais são extremamente importantes. E aí também, só para destacar, lembrar sempre, a gente fala muito de coisas morais materiais, a gente não vai dizer, coisas materiais não servem para nada. Não. E nem é errado a gente querer ter mais coisas materiais, não. Não é errado, não. O erro é a gente destinar a que eu vou ser feliz sem ter alguma coisa a mais. Eu só vou ser feliz quando eu tiver determinada casa. Porque eu não vou ser feliz quando eu tiver. Posso ter uma satisfação individual, mas felicidade plena eu não vou sentir com aquilo. Então não tem problema a gente ter uma casa melhor, porque a casa melhor vai nos proporcionar maior conforto. Eu vou descansar melhor, consequentemente no outro dia eu vou ter mais disposição, uma melhor qualidade de vida para poder trabalhar melhor. É algo positivo, mais segurança, mas a gente destinar a busca o nosso caminho sempre nas coisas materiais, aí a gente vai se frustrar na fé porque a gente não vai encontrar essa felicidade que a gente almeja, certo? Então a fé vai nos guiar aqui para ser feliz. Eu preciso cada vez evoluir mais moralmente. Como é que eu evoluo? Combatendo meus maus instintos, minhas más tendências, desenvolvendo virtudes, fazendo bem. Então a fé guiou o meu caminho, norteia o nosso caminho. O certo é isso, para que a gente não erre o caminho quando a gente traça aquela meta e as possibilidades dela. E o outro fator fundamental da fé que não pode deixar de ser citado é o poder dela em relação ao alívio das aflições. O alívio. A fé raciocinada é aquela que vai fazer a gente buscar compreender por que eu estou sofrendo. Não é só estou sofrendo porque Deus botou a felicidade, Deus está sendo justo. Não, eu estou sofrendo por quê? Existem causas para o nosso sofrimento, causas atuais, causas passadas das aflições. Por isso que eu cito o capítulo 5.
capítulo totalmente consolador, né? Então a gente vai buscar compreender, a gente vai compreender que somos imperfeitos, a gente vive um mundo de provas e expiações, a gente vai entender que o sofrimento aqui é algo natural e necessário, e a gente começa a mudar o ponto de vista perante aquela aflição. A gente vai compreender as montanhas, então a gente vai compreender que as montanhas não é aquilo que a gente pensava material, mas as dificuldades, e a gente vai ter a certeza na fé de que o fardo, ele nunca vai ser maior que a força que a gente tem, porque se Deus coloca um fardo maior que a nossa força, Ele estaria sendo injusto com a gente. Não é, mas é porque a gente se depara muitas vezes com um fardo achando que ele é maior que a nossa força, porque a gente não tem a noção ou esquece a força que a gente tem. E esse é o papel da fé, é dar essa energia para que a gente estimule essa força que a gente possui, e a gente muitas vezes deixa ela lá escondida, mas a gente possui. Se aquela dificuldade está na nossa frente, a gente tem a força necessária para superá-la. Então a gente vai ter essa certeza sempre. Então a fé, ela vai ser o remédio. E aí, só para complementar essa ideia, a gente vai encontrar numa mensagem do capítulo 5 de Santo Agostinho, que diz o seguinte: que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? E antes da resposta, só para a gente também ter um bom senso, que a gente está falando no sentido moral, tá certo? Remédio no sentido moral. Por exemplo, estou com dor de cabeça, estou com o corpo esmorecido. É a fé? A fé é igual, importante, mas vai tomar um remédio material para a gente melhorar, tá bom? Falando no sentido moral, obsessões, aqueles males, as aflições que a gente vem a ter, morais. Qual o remédio? E a resposta é um só infalível: a fé, o olhar para o céu. Se no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos a vossa voz cantar ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira de sua mão vos mostrará o sinal da salvação e lugar que deveis ocupar um dia. É a fé o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. A certeza de dias futuros e eternos, e a análise de que esses dias de sofrimento eles são curtos, perante a imensidão que a gente ainda vai vivenciar. Vivenciar uma eternidade de felicidade futura, vale a pena passar dias tristes hoje em dia, mas vale a pena passar com resignação, de uma forma sábia, para que seja valoroso de fato passar por isso. Por isso, bem-aventurados os aflitos, porque existe algo positivo no sofrimento, quando a gente enfrenta ele de uma forma positiva. É o bem sofrer. Vai ser um mal sofrer, Deus, coitadinho, de que Deus está fazendo isso, ficar esperando. Não, a gente precisa vivenciar, passar por aquele sofrimento, superá-lo com a força que a gente possui. E o outro ponto importante também é em relação à fé em nós mesmos. É fundamental que a gente tenha fé. A gente vai traçar nossos objetivos, seja do ponto de vista moral, mas material também, e que a gente tenha fé que a gente vai conseguir, mas uma fé raciocinada, aquela que a gente vai analisar assim: é possível? Vai ser bom para mim isso? O que é que eu preciso para conseguir? Por exemplo, concurso público. Eu tenho fé que eu vou conseguir passar nesse concurso. Aí sai o edital, eu abro o edital só faltando uma semana, não leio nada, eu vou fazer a prova, eu tenho fé que eu consigo. Não é fé. Fé raciocinada, não. Outro ponto, e também, claro, essa fé raciocinada vai nos dar o quê? A certeza de que pode não ser nesse momento, mas em outro momento vem. Por exemplo, eu sou da área da educação, estudo para concurso na área da educação. Chego hoje a um edital de delegado em algum estado. Vou fazer, daqui a 3 meses eu vou passar, eu tenho fé que eu vou passar. Uma fé. Eu nunca estudei absolutamente nada, não sei nada daquilo. É possível conseguir? Nesse não, em outros provavelmente eu vou ter chance, porque eu vou me preparar para aquilo. Então a fé em nós mesmos vai estimular: não, eu vou passar porque eu vou passar. Não, vai nos guiar, nortear o nosso caminho, que eu preciso estudar, me aprofundar no conhecimento, para que eu possa conseguir. Então vem a compreensão do caminho, vem o sentimento da fé, mas a gente precisa percorrer o nosso caminho em relação àquilo ali. Caso contrário, não é fé, é uma outra coisa que muitas vezes é confundida: pretensão. E é importante a gente diferenciar algumas coisas que muitas vezes as pessoas pensam que é fé e não é. Fé é diferente de pretensão. Pretensão é um sentimento, aquela confiança já gerada em si, que era alimentada pelo orgulho, muitas vezes alimentar o ego. Pegar um exemplo bem simples, puxar da minha área, da educação física, academia de musculação, lá na High Five, por exemplo, para divulgar o marketing, né, Lívia? Então a gente está lá
manuseio de pesos, e existe uma progressão de força que a gente vai ter com o passar do tempo. Supor que eu passei um mês sem conseguir progredir a minha carga, aí eu consegui. Aí estou satisfeito, dentro do limite da minha segurança, claro. Consegui, estou satisfeito. Só que em vez de eu estar satisfeito, eu permito o orgulho aumentar o ego. Quer saber? Amanhã eu vou pegar o dobro desse peso. Tenho fé que eu consigo. Não é fé. Está sendo pretensioso. Porque a razão, se parar para pensar, vai dizer o quê? Eu passei um mês para conseguir aumentar 1 quilo. Como é que amanhã eu vou levantar o dobro do que eu estou pegando? Não vou conseguir. Mas que eu consigo, a possibilidade de eu me machucar é muito. É que eu vou passar por um processo de sofrimento, que eu vou ter que passar um tempo sem praticar aquilo que eu gosto. Não porque eu tive fé em mim, mas porque eu fui presunçoso, orgulhoso, e deixei o ego me levar. E aí o orgulho nunca vai nos trazer características positivas ou nos levar a tomar escolhas positivas. Então fé é diferente de presunção. O outro ponto que é diferente de fé também é superstição. E aí, claro, não é uma crítica para quem é supersticioso, para quem toma ações de forma supersticiosa, até porque as superstições que eu geralmente vem à cabeça não são nenhuma que você venha fazer um mal a outra pessoa. Então é individual de cada um, não tem problema você ter. Mas aqui trazendo só para a gente diferenciar de fé raciocinada, certo? Raciocinada, a gente usa a lógica, faz sentido, porque a superstição ela é uma questão de sorte, de azar. Por exemplo, eu passando na rua, vejo uma escada suspensa. Não vou passar debaixo da escada não, senão eu vou ter azar. Ok? Quando a gente para pensar, qual o sentido de ter azar porque passou debaixo de uma escada? Sei. Mas veja, não é algo de mal que faz a ninguém. Eu particularmente, se estiver andando na rua e ver uma escada suspensa, eu vou evitar passar embaixo dela. Eu não sei se ela está bem apoiada, não sei o que é que vem lá de cima, vai que ela cai de cima de mim e me machuca. Eu vou evitar. Mas analisar o sentido. Por exemplo, eu vou passar o Réveillon com determinada cor de roupa que é para eu ter um ano de muita paz. Aí acorda dia 1 de janeiro e está montando um caos e tratando mal todo mundo dentro de casa. Entendendo? A questão da fé raciocinada, de analisar se faz sentido isso aí. Mas lembrando, com todo respeito a quem pratica, a gente está só diferenciando isso. Mas quem se deixa levar, botar a cor de uma roupa não é um mal que você faz a outra pessoa, nem a si próprio. O único mal talvez seria você esperar que a paz viesse por conta disso, e você não construir a paz. Aí seria um problema individual, mas que não é um mal outro. Quem se baseia, que gosta de ser supersticioso, tudo bem, só para a gente diferenciar. E aí o que falar em relação à ausência da fé? A gente já viu aqui como é importante ter fé, como ela guia o nosso caminho, como ela nos fortalece, dá um rumo para nós, nos dá certezas positivas, e não ter fé. E aí rapidamente é onde entra na questão 943 do Livro dos Espíritos, quando a temática é justamente suicídio e desgosto pela vida. Kardec pergunta: o que dizer de pessoas que perdem o gosto pela vida? Só que perdeu o gosto de viver. E aí os Espíritos trazem algumas coisas que podem levar a pessoa a perder o gosto pela vida, como por exemplo, ociosidade, saciedade e falta de fé. É um dos motivos. Eu vou parar a pensar, o que é ociosidade? É não fazer nada. Não fazer nada. Ou muitas vezes pensar que não tem nada para fazer. Se a gente for pensar no que a gente tem para fazer de caridade moral, a gente teria muita coisa, mas não tem nada para fazer. Às vezes é bom, eu estou cansado, a semana toda, ficar mais. Imagina passar muito tempo sem o que fazer, o que é que vai acontecer? Sentimento de inutilidade. Não serve para nada. Não tenho nada para fazer. Qual a minha utilidade aqui? Aí vem desgosto pela vida. Saciedade é uma ideia mais materialista. Almejar a coisa, eu quero ter tudo e conquista tudo que quer ter, e não sente felicidade, sente um vazio, perde o gosto pela vida. Poxa, deixei minha vida todinha por aqui e não estou feliz, perde o gosto. E outro ponto, fé no futuro, a ausência de fé, que cria um desgosto, porque a gente já viu tudo que a fé faz. Ela norteia o nosso caminho, ela alivia nossas aflições, ela nos dá a certeza de que vamos ser felizes, de que nenhum sofrimento é eterno, ela nos dá a certeza de que possuímos força. A gente não tem essa certeza, dificulta o nosso caminho. Então são algumas características, e a falta de fé pode desenvolver nessas pessoas esse desgosto pela vida. Em contrapartida, a presença da fé em nossas vidas, ela vai nos possibilitar a aproximação maior com a felicidade. Não somente a felicidade plena que a gente almeja quando for evoluindo mais, mas essa felicidade aqui nesse mundo mesmo imperfeito. É possível a gente ser feliz. A gente encontra lá no Livro dos Espíritos, ali 620 a 622, Kardec pergunta se é possível ser feliz aqui na Terra.
Jesus Cristo diz, plenamente feliz não. Mas é possível a gente experimentar uma felicidade grande, de acordo com o que for possível e de acordo com o nosso merecimento. Aí chega na questão 622 e Kardec pergunta, qual seria o conceito comum de felicidade para todos aqui na Terra? E a resposta é, do ponto de vista material, a felicidade está em ter posse do que é necessário. E do ponto de vista moral, felicidade está em ter consciência tranquila e fé no futuro. Então a fé é um caminho para sentir felicidade. Agora vejamos como a fé estimula que a gente desenvolva características morais, porque até do ponto de vista material, a felicidade, ela se resume a algo moral. Porque ser feliz e ter posse do que é necessário, vem através do sentimento de gratidão. Porque quando a gente para pensar que tem pessoas que não têm posse do que é necessário, e a gente tem, não é que a gente fica feliz em ter ou não ter, mas a gente vê que a gente tem motivo para ser feliz. É gratidão, é moral. Até a felicidade material a gente vai sentir de forma moral através da gratidão. Consciência tranquila faz através do quê? Da prática do bem. Quando a gente faz o que é certo, a gente tem consciência tranquila. Quem faz uma ação boa, a gente sabe que a gente se sente muito bem quando faz. Estímulo de felicidade. E a fé que vai nos consolar, esclarecer e motivar. Então vejamos que eu falei aqui rapidamente dessa questão de fazer o bem, a caridade, do desenvolvimento da gratidão. E aí tem um outro tema também no capítulo 19 que é bem interessante, que diz fé, mãe da esperança e da caridade. E a gente pode expandir e dizer que a fé é a mãe de todas as virtudes, porque é ela que vai fazer a gente compreender a necessidade de desenvolver elas. Eu quero ser totalmente feliz, então eu quero ser um espírito perfeito. O que é que eu preciso fazer? Desenvolver as virtudes. Então a fé vai me estimular a desenvolver virtudes. E aí veja como só esse ponto de vista a gente já desenvolve uma virtude que aporta para as outras, que é a humildade. Porque se a fé diz para mim que eu preciso dizer que eu tenho que desenvolver a tal virtude, significa que eu não tenho aquela virtude. Então já parte de um reconhecimento da nossa imperfeição, é a humildade. E a humildade vai abrir as portas para o outro. Se eu reconheço que eu não tenho, eu vou usar a fé para me inspirar e me dar energia para que eu conquiste. Então a fé vai nos proporcionar essa esperança segura, de uma certeza, nos estimular à prática do bem, a sermos caridosos, porque a gente entende que é o que é certo e o que é necessário. Fora da caridade não há salvação. Então a fé vai nos estimular a fazer e tomar as melhores decisões possíveis. E aí, só para concluir, é importante que a gente sempre se baseie, falou muito de fé, raciocinada, certeza, e a gente muitas vezes pensa, rapaz, eu estou tão longe disso, não tem problema. Se é um processo de construção, é do dia para hoje, é passo a passo. Não é de amanhã, de hoje para amanhã, que eu vou acordar e dizer, estou a maior fé inabalável que tem, não. É analisar as situações ao longo da nossa vida. A fé raciocinada só construa se eu estiver lendo um livro, não. Fé em Deus. Quantas pessoas não sabem ler, não assistem vídeo, não têm acesso a essas situações e tem uma fé convicta em Deus? Por quê? Por conta do ponto de vista em relação à vida. Se a gente muda o ponto de vista da gente, a gente vai ver que o nosso dia a dia tem todas e todas as provas de que Deus existe. Mas é o que? É racionalizar que tem coisas que não faz, não, tem que ter o ser supremo acima disso. Então, não é isso, é uma mudança de ponto de vista e na medida do possível o conhecimento também vai ser extremamente enriquecedor. Então a fé, buscar compreender, sentir e acima de tudo, vivenciar. É preciso que a gente percorra aquele caminho para aquilo que a gente almeja. Analisar, é possível? É, mas eu tenho que percorrer o caminho, aquilo não vem até mim. Que a gente busque ter uma conduta de acordo com aquilo que a gente quer, para que a gente permita que a fé nos induza, norteie o nosso caminho no lugar adequado. E basear sempre nessa fé raciocinada, que é consoladora, esclarecedora e motivadora. Meu muito obrigado a todos e muita paz.